Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus, porque o Senhor é bom e misericordioso, e a sua misericórdia dura para sempre. Louvado e engrandecido seja o Senhor. Eu estava ali meditando e ouvindo o testemunho dos irmãos e os louvores, e a gente chega à conclusão que cada dia que passa, hoje é mais um culto, a quinta-feira um feriado. O Senhor me disse que nós estamos mais perto da bênção do que ontem. Nós estamos nos aproximando de receber as bênçãos do Senhor em nossa vida. É uma bênção a gente servir a Deus, porque a gente sempre vive na expectativa de o dia de amanhã ser melhor. E com Deus é melhor, sempre será melhor o dia de amanhã com Deus. Deus tem essas promessas para a nossa vida, para nos animar e nos fortalecer. É assim que Deus trabalha. Louvado seja Deus. Deus tem uma estratégia de plano para realizar. Eu estava aqui lendo esse texto aqui hoje, e o Senhor me dizia que existem algumas coisas que vêm impedir as nossas vidas. Nós vivemos um mundo espiritual, e nós sabemos que há uma atmosfera espiritual. Uma hora essa atmosfera nos entristece, quem sabe no meio do dia, da manhã, ou à tarde, ou até à noite. Mas quando nós nos aproximamos do momento de adorar e louvar e engrandecer o Senhor, o pastor Alexandre disse esses dias que a atmosfera muda, né? A atmosfera muda, o coração fica diferente, e a gente fica um pouco mais alegre, e é assim que Deus nos permanece na tua presença. Se você está longe de Deus hoje, do Senhor, por algum motivo, se aproxime de Deus, porque aquele que está conosco é maior do que todos aqueles que estão no mundo e lá fora. Deus é fiel e poderoso. Nós encontramos aqui na Bíblia Sagrada a promessa de Deus de livramento para o seu povo. Aqui é o reino de Samaria. Samaria era a capital de Israel, longe de Jerusalém, a capital de Judá. E a história diz assim que na época do reinado era o rei Jorão, filho de Acabe, que reinava em Samaria, que guardava os exércitos, que olhava o povo, e já tinha seu profeta. A Bíblia chama ele de profeta Eliseu, sucessor de Elias, que deitava água nas mãos de Elias, que recebeu de Elias a porção do Espírito de Deus. A Bíblia diz que Eliseu era um profeta. Para você entender, profetas são profetas. Profetas são profetas. Hoje nós temos um poder tão grande em nossa boca de profetizar. A Bíblia diz no Novo Testamento que nós somos um reino. Reino de reis, sacerdotes e profetas. Jesus serviu esses 3 ministérios no Novo Testamento, representando o Antigo Texto. E essa porção ele passou para nós. Cada um exerce as suas condições, mas poder de profetizar nós todos temos, livre-arbítrio. E quando você profetiza, algo acontece, porque a profecia ela vem através da fé. Quando você começa a abrir a sua boca e profetizar, Deus vai trabalhar e fazer algumas coisas diferentes em cima dessa terra, sobre a nossa vida. Infelizmente existem pessoas que só profetizam coisas ruins, elas só falam coisas ruins. Se você falar coisas ruins, a tua boca tem poder, a tua linguagem tem poder. Eu não sei o que você fala na sua casa, ou o que acontece no seu lar, na sua vida, mas o Espírito de Deus manda eu lhe dizer que a sua boca tem poder, tem poder. O que você fala é ouvido dos céus, Então a sua boca tem poder de profetizar. A Bíblia diz que a situação de Samaria era ruim, não tinha comida para comer dentro da cidade. Era o reinado de Israel, o povo de Deus. Era difícil. A Bíblia diz que eles estavam comendo cabeça de jumento para matar a fome. E comprava-se esterco de pombo para se usar, porque não tinha alimento dentro da cidade. E como no Antigo Testamento é bem explicado,
Você sabia que o inimigo, antigamente, as grandes cidades fechadas, mesmo que fosse pelo exército de Deus, o inimigo vinha em volta para tentar destruir o povo de Deus. Mas Deus sempre esteve com o seu povo. Deus nunca abandonou o povo dele. Deus nunca nos abandonou. Por isso essa noite é a noite de você profetizar. Não sei como é que você está, mas na hora da oração, como diz o dirigente aqui, nós vamos profetizar. E Deus vai mudar a nossa história. Mais uma vez, Deus vai mudar. Porque a palavra de Deus diz assim, que o povo estava sofrendo dentro da cidade. Se não tivesse água canalizada, se não tivesse água vindo de fora, eles matavam de sede. Tinha algumas estratégias no Antigo Testamento, que eles dominavam o povo só com a canseira. Fechavam para o lado de fora, não deixava ninguém sair, ninguém entrar, ia acabando-se o alimento, ia chegando a fome, para que o povo ficasse fraco, aí eles entravam e tomavam a cidade, mas a cidade era de Deus. E o que é de Deus ninguém toma, ninguém tira. Quando você está guardado em Deus, ninguém tira o que é seu. Pode passar pelo vento, irmão, como você passou, pode passar pela tribulação, mas quando você está com Ele, ninguém toca no que é seu. Pode até querer tocar, mas não vai conseguir. Não vai conseguir. A Bíblia diz assim que o rei estava certo dia caminhando e duas mulheres estavam discutindo, duas pessoas. E as duas mulheres estavam dizendo assim: nós não aguentamos mais de fome, vamos matar nossos filhos para que nós possamos comê-lo, porque a fome era grande. E o rei Acabe vê isso, vê a discussão das duas. E o rei Jorão chega e diz assim: por que a discussão? E elas dizem assim: a fome é demais, ó rei. O reino está destruído. E eu combinei com ela de nós comer os nossos filhos no lugar de alimento. E agora que nós comemos o meu filho, ela não quer liberar o filho dela para nós comer. Olha a situação. Comendo esterco de pombo e comendo cabeça de jumento, pagando caro dentro da cidade, aonde o povo era um povo escolhido de Deus. Samaria era um lugar escolhido. O rei Jorão estava lá. Poderia ter os teus problemas trazendo a genealogia de seu pai, mas a Bíblia diz que aonde tem um profeta, pode acontecer prosperidade. Aonde tem um profeta, pode acontecer prosperidade a qualquer instante. Aí o rei se revoltou, porque eles esperavam que acontecesse alguma coisa. Sabe aquela expectativa? O rei não era crente, não, ele estava lá, mas ele não tinha aquela fé de vitória. E ele jogou a culpa no profeta. Ele disse assim: eu vou arrancar a cabeça de Eliseu hoje. Hoje Eliseu morre. Não era ninguém, não era qualquer um que estava falando. Não era aquele que estava comendo jumento, não, comendo a cabeça de jumento e nem comendo a comida estragada. Era aquele que sentava no trono. Queria destruir e matar o profeta. Mas o profeta era escolhido por Deus. E quando é escolhido por Deus, eu acabei de dizer, o Espírito Santo está dizendo, ninguém toca e ninguém faz nada. Porque é escolhido por Deus. Pastor Alexandre, pastor Marcos, obreiros são escolhidos por Deus. Você é escolhido por Deus, a igreja é escolhida por Deus. Por isso que você está contemplando essa vitória. E tem mais vitória para chegar. Mesmo que o inimigo se ande aí fora, aqui dentro ele não entra para destruir. Calá, xaraga, anagassuhamai. Sabe por quê? Porque é escolhido de Deus. O profeta Eliseu tinha revelações de Deus. Ele tinha revelações, Deus revelava algo para ele que ia acontecer. E a Bíblia diz que ele estava em tua casa e alguém chega, um mensageiro, já para dizer que ele ia morrer. Ele diz assim: olha como é que eu estou ouvindo o batido som dos pés do inimigo que vem contra nós. Eu vou descer, eu vou até o rei. Ninguém tocou nele. Já dá para você entender o porquê que não tocou. Ele chega até o rei e fala assim: ó rei,
você está vendo toda essa perdição aí. Mas amanhã, irmãos, a situação era crítica. Era crítica. Não tinha jeito para nada. Pense bem, não tinha nada. E o inimigo para o lado de fora, querendo entrar para destruir. Aí chega o profeta e diz assim: ó rei, para que você saiba que há Deus em Israel. Amanhã, a estas horas, essa história vai mudar. Amanhã, a estas horas, o que eles estão comprando cabeça de jumento vai multiplicar o dinheiro e os ciclos de prata aumentarão dentro da cidade. Porque assim diz o Senhor, a cidade não vai perecer, porque o Deus de Israel está dentro de Samaria. De repente, você já viu como é que Deus usa? Como é que Deus usa? Eu acredito em sobrenatural, porque eu já passei, eu creio que alguns aqui já passou pelo sobrenatural. Sobrenatural, de Deus poder tomar a tua vida e você saber que aquilo é sobrenatural. De você já ouvir alguma coisa e saber que aquilo é espiritual. Espiritual. Quem é espiritual já ouve de longe. Ouve de longe e Deus revela para ele. A Bíblia diz que o profeta disse assim: ó rei, amanhã tem vitória para nós aqui nesta cidade. Você não precisa arrancar minha cabeça, não precisa acontecer nada, porque amanhã Deus tem bênção para nós. Mas existia lá um capitão que não era um capitão que tinha fé. Ele disse ao profeta assim, e tentando abalar o rei, disse assim: rei, larga a mão disso. Mas nem que o Senhor do céu, nem que Deus abra as janelas do céu, nem que Ele abra as portas do céu pode acontecer. Isso é inevitável, não vai acontecer. Sabe aquele negócio que você tem dentro do seu coração, de querer vencer em vitória? E às vezes, você vai encontrar, eu estava dizendo esses dias uma mensagem sobre algumas pessoas que tiram sua alegria. E isso existe, não por elas mesmas, mas existe alguém, espiritualmente falando, por trás, que ele ilude as pessoas a falarem coisas para que a gente venha se entristecer. E a Bíblia diz que isso é combatido somente com armas espirituais, porque não é contra a carne, nem contra o sangue, nem por força, nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Então você entende que algumas coisas vêm acontecer de entristecer você. Aí você vai abrir os teus olhos espirituais e dizer: se é Deus que está falando, eu vou crer que vai acontecer. Porque quando Deus fala, quem está sentindo a presença de Deus aí, levanta a mão. Isso aí é sinal que o Senhor Deus está falando agora. O Senhor Deus está falando com a sua vida. Eu estou sentindo Deus falar. Eu pedi para Deus falar comigo hoje. E Deus já falou desde o testemunho até da palavra oficial. Então ele disse aquilo, mas o rei, o capitão, aí o profeta dizia assim: ó capitão, pode acontecer, mas aquele que não crê, não pode receber. Se não crê, não pode receber. Por isso que Jesus disse assim: tem que crer em mim. Se você, Deus disse para o homem, se você somente crê, o milagre vai acontecer. Deus disse para Marta: crê, Marta, não na ressurreição só do último dia, mas crê agora que eu posso fazer. Porque Jesus pode fazer, o Espírito de Deus pode fazer, e o Espírito de Deus vai operar milagres. Milagre, eu quero profetizar nessa noite, na nossa vida, milagre. Profetizar milagre na igreja, milagre no círculo de oração, milagre na juventude, nos músicos, nos pregadores, nos obreiros, porque Deus opera milagre. E nós podemos profetizar que amanhã pode ser um dia melhor do que hoje, que amanhã nós podemos receber aquilo que Deus prometeu em nossa vida. Pastor, mas é possível? É. Porque a Bíblia diz que o choro pode durar só uma noite, mas a alegria vem pela manhã.
É dessa maneira que Deus trabalha. É o inevitável, provável acontecendo e Deus trazendo vitória. Aí a história diz assim que Samaria não tinha ninguém. Sabe o que eu vejo mais de interessante? É que o profeta poderia se locomover da cidade e fazer alguma coisa para acontecer alguma coisa. Mas quando Deus fala, creia. Quando você profetiza, acredite que Deus vai fazer. Hoje você vai profetizar na tua vida, na tua família, na tua casa. Deus vai entrar com providência, porque o Espírito de Deus está aqui agora. Você vai profetizar numa força tão grande, que amanhã, a estas horas, eu costumo sempre profetizar assim, vitória atrás de vitória. Vitória na frente de vitória, vitória dia após dia. A gente tem sofrido muitas afrontas do inimigo lá fora, porque o inimigo não vai olhar para nós com o olho de caridade. O inimigo vai olhar na nossa vida com desejo de derrota. Com desejo de derrota. Então hoje também você vai profetizar que o inimigo vai se perder a hora que ele olhar em você. A hora que ele ver você, ele vai se perder. Eu tenho um amigo meu, o pastor Rubens, agora está em São Paulo, do Ministério do Belém, em Salto Grande. Foi muito tempo pastor ali. E o pastor Rubens era um homem que orava bastante e consagrava a sua vida. E ele contou um testemunho para nós uma vez, pastor, que ele estava em tua casa, e eu sei disso porque eu conversei com quem entrou para roubar, porque a pessoa converteu. Ele estava em tua casa, já na hora da noite, dormindo, já com a sua família na cama, e ouviu um barulho na sua garagem, dentro dos seus cômodos, e ele levanta, tinha 3 elementos tentando roubar a tua casa, 3 armados tentando roubar a sua casa, em Salto Grande. Eu sei até onde é a casa, onde ele morava. E ele disse que levantou, não tinha nada o que fazer. Ele falou, não tinha como fazer nada. Eu somente caí de joelho e levantei a mão para o céu e pedi a Deus misericórdia, naquela hora. E ele disse que os rapazes saíram em disparada, pularam o muro e foram embora. Foram embora. Foram embora. Aí o rapaz veio a converter em outra igreja, e eu conheço ele hoje. E eu fui perguntar para ele o que aconteceu o dia que vocês entraram na casa do pastor. Ele disse assim, pastor, foi uma coisa tremenda. O quê? Falou, eu tive que correr, porque quando ele caiu de joelho, eu vi o homem pegando fogo. Ele contemplou o pastor pegando fogo. E ele disse aos seus 2 amigos, vamos correr que o homem está morrendo queimado. E correram, não levaram nada, saíram, pularam e foram embora. Ele mesmo contempla hoje, faz parte da sua convenção. Sabe por quê? Porque Deus protege. Por mais que esteja difícil, o Senhor guarda. Porque se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. Vai perder sono a noite toda, se o Senhor não guardar a casa e a cidade. Porque o Senhor guarda a cidade. Guarda a cidade. E a Bíblia diz assim que Deus, o profeta poderia ir fazer alguma coisa, mas o profeta só esperou. Você sabe que a nossa vida espiritual, ela tem esses pontos. Você age e a Bíblia diz espera. Você vai ver lugar na Bíblia que Deus fala assim, ficai parado e vede o livramento. Você vai ver na Bíblia, Deus às vezes dizia assim, ficai parado e vede o livramento. E outra hora você vai dizer, levanta e marcha. Vai. Sabe por quê? O Eliseu, ele poderia, mas ele esperou. Ele poderia se locomover e falar, agora eu vou jejuar e orar. Mas ele já tinha uma vida dessa. Aí de repente, a Bíblia diz que os leprosos, que por lei tinham que viver lá fora, não estavam dentro da cidade. Estavam fora de Samaria. 4 homens doentes, leprosos. E eles disseram assim, olha, Samaria está cercada, se nós for lá ninguém entra, não deixa nós entrar. Os sírios estão ali, o arraial, vamos para lá porque nós vamos morrer de fome mesmo. Sabe o que isso quer dizer? Que Deus usa o inevitável para acontecer milagre. Deus faz uso daquilo que Ele quer. E quando é mistério, é melhor se calar
e entender o milagre. Receber o milagre e entender que é Deus que está operando. Ah, mas se não vim de lá, eu não aceito. Escuta, a Bíblia diz que os homens foram andando a caminho do arraial dos Círios. E conforme eles andavam, não era um andar natural. A Bíblia diz assim que começou, o chão tremia, como se fosse um exército de cavalos. Sabe aquele tremor? Aquele tremor. Eu assistia muito filme de faroeste. Você já assistiu o filme de faroeste? Antigamente a televisão não tinha nem colorida. Quando era moleque, a gente assistia aquele filme de faroeste. Naquela televisão que tinha uma tela, que ela não tinha cor, ela tinha era um risco que ela tinha. E a gente, desde moleque, a gente entende que se você pôr o ouvido no chão, você escuta longe. Os índios fazem assim. O tremor da terra se ouviu lá onde estava. Não precisava pôr o ouvido no chão, porque era espiritual. Quando é espiritual, o mesmo tremor que deu com Paulo e Silas da prisão, o terremoto, que era espiritual, na mesma hora se transformou em literal, porque as portas se abriram. Era o terremoto que o inimigo ouviu aonde eles estavam. Aí aquilo confundiu os inimigos. Sabe por que Deus faz isso? Existem coisas que vão acontecer na sua vida que você não vai entender. É por isso que os objetivos da nossa vida é usar a fé e pronto. Usar a fé. Aí você vai parar e pensar e falar, como aconteceu isso? São coisas sobrenaturais. Coisas sobrenaturais que vão acontecer sobre a nossa vida. Que se você for espiritual, como você é, senão você não estaria aqui. Se você alcançar o nível espiritual para entender o que Deus tem para fazer, a Bíblia diz assim que os doentes leprosos que chegaram no arraial não tinha ninguém. Não tinha ninguém. Sabe o que isso quer dizer? Que quando você profetiza, começa a acontecer algumas coisas. Deus vai trabalhar lá, Deus vai trabalhar na casa, Deus vai trabalhar na empresa, Deus vai trabalhar em outro, Deus vai trabalhar na sede em São Paulo, pastor, Deus vai trabalhar aqui na sede, Deus vai trabalhar nas igrejas do ministério, Deus vai trabalhar na vida dos obreiros, vai trabalhar na vida da igreja, porque quando você começa a profetizar, deixa o resto que Deus faz. O Eliseu profetizou e esperou somente acontecer. Quem sabe a palavra de Deus diz assim que os leprosos chegaram até a Samaria para dar a notícia. Foram a Arraial dos Círios, comeram, beberam e disseram assim, olha, não faz bem nós ficar aqui, vamos até Samaria, vamos até lá, vamos avisar que os sírios já foram embora. De repente o rei se levanta. Quando o rei se levanta para ir, o rei já toma posse e já fala, a vitória chegou. Quem sabe o rei, a Bíblia não diz, olhou no relógio e fala, Eliseu, a hora que você falou, chegou a bênção. A Bíblia diz que eles saquearam, eram mais de 1000 soldados que estavam para o lado de fora. Saquearam, largaram tudo, fugiram tudo a pé, porque não conseguiram resistir à pressão espiritual que o exército do céu começou a fazer. Porque existe o exército espiritual, que ele vai trabalhar na nossa vida e ele vai confundir. Tem hora que você vai passar, o inimigo não vai te ver. Não vai te ver, irmão, tenha certeza, ele não vai lhe ver. Ele não vai lhe ver. Ele não vai lhe ver. Tem horas que que o inimigo vai olhar para você e não vai entender o que está acontecendo, porque vai chegar uma hora que ele não vai poder te tocar. Ele não vai poder chegar em você e tocar. Não vai. É só você começar a profetizar e acreditar que amanhã será um dia melhor. Nós vamos profetizar, porque amanhã será um dia melhor. A Bíblia diz que Samaria recebeu a vitória. Sabe por quê? Porque o Espírito de Deus não estava para o lado de fora, ele estava dentro da Samaria. Estava dentro de Samaria. O Espírito de Deus, ele profetizou dentro da cidade. Hoje nós vamos profetizar dentro de nós. Nós vamos abrir a nossa boca e nós vamos profetizar aquilo que nós colocamos nas mãos do Senhor. E às vezes você está com dúvida do que não vai vir, O Espírito de Deus manda eu lhe dizer, eu sou aquele que falo, sou aquele que provo, sou aquele que se você quer prova, pode falar, porque o Senhor vai mandar. Eu acredito e creio, porque a Bíblia me dá liberdade para profetizar e o céu se abrir contra a nossa vida.
o céu se abrir através da nossa vida e a vitória chegar. Quem crê, diga amém. Samaria recebeu a vitória. Não era mais uma cidade destruída, mas era uma cidade abençoada. O reino foi abençoado. O reino recebeu a vitória. A Bíblia diz que o inimigo foi destruído. E eles pegaram tudo que tinha no arraial dos sírios. Era coisa boa. A Bíblia diz que tinha ouro, tinha prata, tinha veste, tinha cavalo, ficou tudo para trás. Tudo para trás. Assim é o jeito que o Senhor trabalha. Deus faz menção da nossa vida para nos abençoar. Você vai entender algumas coisas da sua vida, começar a se movimentar, algo espiritual de Deus. E Deus vai abrir o céu. E você vai começar a receber as vitórias do Senhor em sua vida. O inimigo lhe prometeu algo, o Espírito Santo. Que nasce o lá na churra manachai, ericalamancho nagasai, erilamancho nai querer séria, uriama séria, andaria séria, lui menechecaloman decai. Ele te prometeu, rasséria, mas ele não vai dar. O meu inimigo te prometeu, mas ele não vai dar. Quem pode abrir a porta do céu? Quem está dizendo aqui é só o Senhor. Ninguém abre a porta do céu se não for o Senhor. O inimigo pode até ter lhe prometido, mas ele mentiu, porque quem te abençoa é Deus, é o Senhor. Eu quero que você abra a tua boca de profeta hoje e profetize em tua vida o que Deus tem de melhor.